evento. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé para nós fazermos uma oração para dar início para esse evento. Então oremos. Senhor Deus, Pai de amor, bondoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por mais um ano, por essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, discutindo a respeito da Tua Palavra, Senhor, dos eventos históricos relacionados à Tua Palavra, da reforma protestante, Senhor, que tirou a sociedade da idade das trevas, Senhor, por meio de um retorno à Escritura, um retorno à Tua Palavra, Senhor, e que abriu os olhos de tanta gente, mudou o mundo, mudou a sociedade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, Senhor, aprendendo da Tua Palavra e Te conhecendo cada vez mais, Senhor. Peço para o Senhor que abençoe os que estão ainda em trajeto, para que eles consigam chegar e poder participar desse evento também. Peço para que abençoe em especial o nosso preletor principal, o pastor Carlos Vailate, que irá também nos trazer a mensagem, palestrando nesse evento, e todos os demais palestrantes, Senhor, na roda de diálogo, que haverá logo em sequência, todos os professores do seminário, todos os envolvidos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Seminário Batista Livre oferece uma variedade de cursos na área teológica para a formação de líderes cristãos, todos eles com uma abordagem pedagógica que une conhecimento bíblico e acadêmico. Entre os cursos oferecidos estão o bacharelado em teologia, o curso básico em teologia, a pós-graduação em teologia e diversos cursos livres. Se você deseja se tornar um líder cristão comprometido com a mensagem de Cristo e preparado para enfrentar os desafios do mundo moderno, o Bacharelado Livre em Teologia é o curso ideal para você. O nosso Bacharelado Livre em Teologia possui 3 áreas de concentração, a saber, Ministério Pastoral, Educação Cristã e Ministério Evangelístico. Que o aluno poderá escolher qual melhor de acordo com sua vocação no reino de Deus. Para aqueles que já possuem uma graduação em teologia ou áreas afins, o Seminário Batista Livre oferece o curso de pós-graduação livre em interpretação bíblica, hebraico e grego bíblico, entre outros, sempre com uma abordagem prática e relevante. Estes cursos visam formar líderes capazes de exercer um ministério eficaz e transformador em suas comunidades. Se você busca uma formação teológica de qualidade, com uma abordagem pedagógica inovadora e atual, o Seminário Batista Livre é a escolha certa. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Quero cumprimentar o querido irmão pastor Jamierson, todos os demais pastores, pastor Gabriel de Oliveira Porto, os demais pastores, professores aqui do SBL. Aproveito para mandar um abraço aqui virtual ao meu primo, desejando-lhe melhoras. Eu estava brincando ali com o meu primo Daniel, que o cara vai chegando a uma certa idade, né? Então já viu, mas graças a Deus parece que houve um contratempo bem pontual. Eu espero que ele esteja bem, que Deus o abençoe ricamente, bem como abençoe a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, amém? Eu gostaria de começar a nossa fala sobre o tema que vocês podem aqui visualizar. Precisamos de uma nova reforma protestante, fazendo uma oração, amém? Se você puder, por gentileza, ficar em pé, damos mais uma vez as boas-vindas a todos, esperamos que Deus nos conceda uma noite produtiva, abençoada, dentro deste assunto sobre o qual nós discorreremos, amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela Igreja Batista Boas Novas, que completou recentemente 95 anos aqui de vida. Pela vida do pastor Wagner, todos os demais pastores, diáconos, obreiros, irmãos, membros dessa comunidade. Também te agradecemos por todas as igrejas e denominações aqui representadas nesta noite. Te pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos instrua, nos capacite a falarmos sobre esse importante assunto neste momento. Abençoe a nossa vida, nos dê graça para transmitirmos esses ensinamentos e que o Senhor também dê graça ao seu povo, à sua igreja, para absorvê-los e sobretudo colocá-los em prática. É o que te pedimos, agradecidos, em nome e para a glória do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, pode se assentar.
Bem, meus irmãos, como nós percebemos, o tema que nos foi proposto para falarmos na noite de hoje é: precisamos de uma nova reforma protestante. É um tema muito importante, e aí ele é relevante porque daqui a apenas alguns dias, mais precisamente no dia 31 de outubro de 2023, nós celebraremos 506 anos da Reforma Protestante, uma data que é, portanto, muito importante, muito relevante para nós cristãos evangélicos. E nós chegamos a esse número de 506 anos, tomando como ponto de partida, por exemplo, ali a data de 31 de outubro de 1517, que foi quando um monge alemão da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, ele afixa as suas 95 teses ou proposições na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Portanto, a proximidade desta importante data, na qual nós comemoraremos esses 506 anos da Reforma Protestante, faz com que o tema que ora trabalharemos, ele seja de fato bem oportuno, bem propício para o nosso encontro na noite de hoje. Mas, indo mais adiante, para o nosso conhecimento, nós pretendemos trabalhar, ainda que brevemente, estes 6 pontos na noite de hoje. Buscaremos falar sobre a natureza da Reforma Protestante, as causas da Reforma Protestante, os 5 pilares da Reforma Protestante, os efeitos produzidos, as consequências no contexto europeu, imediato e posterior também da Reforma Protestante. Daremos um breve olhar sobre algumas práticas presentes na igreja cristã evangélica brasileira contemporânea, e a partir desse olhar é que nós tentaremos responder a pergunta, tema que também será o último tópico, o 6º tópico da nossa fala nesta noite, que é se nós precisamos ou não de uma reforma protestante. Sem mais delongas, vamos então a cada um dos itens. Primeiramente, falaremos brevemente sobre a natureza da Reforma Protestante. Quando nós falamos sobre a natureza de alguma coisa, de algo, nós queremos saber em que consiste uma determinada coisa, ou pensamento, ou ideologia, ou movimento, ou teologia, e assim sucessivamente. E aí, pegando a obra desses autores, Richardson e Bolden, eles vão dizer que, abre aspas, a reforma do século XVI no cristianismo ocidental foi a culminação de incontáveis movimentos em que o descontentamento foi registrado, geralmente com um apelo à escritura, contra crenças e práticas da igreja medieval. Aqui, meus irmãos, quando nós falamos sobre a natureza da Reforma Protestante, como adiantamos, nós estamos querendo dizer, com outras palavras, o que foi ou o que é a Reforma Protestante. E de forma bem geral, muito sintética, muito resumida, poderíamos dizer que a Reforma Protestante é o nome dado ao movimento ocorrido no contexto do século XVI, na Europa, e mais particularmente falando na Alemanha, que buscou, visou reformar ou restaurar a Igreja Católica Romana, mas que, em vez disso, acabou resultando na criação de várias denominações cristãs distintas e independentes, algumas das quais, melhor dizendo, estão aqui presentes na noite de hoje. Somos frutos de uma forma ou de outra, somos consequências ou a consequência em termos singulares daquilo que ocorreu no contexto do século XVI. E aí, um ponto muito importante envolve as causas da Reforma Protestante. Nós elencamos pelo menos 4 causas principais, entre outras, que acabaram desencadeando, acabaram provocando ali o surgimento da Reforma Protestante. Citamos aqui 4 delas: causas sociais, causas políticas, causas econômicas e, por fim, talvez aquilo que mais nos interesse, causas também igualmente religiosas. Entre as causas sociais, e em cada um desses tópicos, eu busquei separar
duas causas em específico. Então, por exemplo, entre as causas sociais, nós gostaríamos de destacar duas delas. Primeira, os valores renascentistas do humanismo e do secularismo, eles acabaram ali levando as pessoas a questionar a Igreja Católica. O que acontece? Nós temos ali o surgimento do Renascimento na Europa. E o que foi o Renascimento? Ele foi um movimento que envolveu um período de redescoberta e de revalorização das referências culturais no que tange a antiguidade clássica. Então, mediante o Renascimento, houve um interesse renovado por parte dos que seriam, portanto, ali reformadores, de voltarem ao estudo dos pais da igreja, aos textos bíblicos, e inclusive um humanista, um teólogo muito importante na época, chamado Erasmo de Roterdã, ele vai ele vai criar uma edição crítica do Novo Testamento grego, que é produzida por ele, Erasmo de Roterdã, ali por volta de 1516. E a partir da leitura, investigação, estudo e escrutínio de todos esses documentos, ou de essas fontes, através dessas fontes, nas línguas em que estas foram escritas, incluindo a Bíblia, nas suas línguas originais, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, como essa edição crítica de Erasmo de Roterdã, os teólogos, os pastores, os bispos e os cristãos, porque esses documentos passaram a ser úteis e disponíveis para os cristãos em geral, então a partir disso, essas pessoas começaram a perceber as discrepâncias que haviam entre o ensino do texto bíblico e aquele, por exemplo, promulgado ou produzido pela Igreja Católica até então. Uma segunda causa que nós mencionamos aqui, social, envolve a invenção da imprensa, que ajuda, por sua vez, a propagar os ideais, as ideias, o pensamento da então nascente igreja protestante, a igreja que está em vias de nascer. O que acontece? Em 1456, portanto meados do século XV, o gráfico alemão Johannes Gutenberg, ele descobre os caracteres tipográficos móveis. E aí, esses caracteres, eles viriam dar origem à imprensa. Imprensa esta que ajudou, por sua vez, tanto na publicidade de cópias da Bíblia, como também na publicidade dos escritos de Lutero e dos demais reformadores. Butzer, depois Zwinglio e tantos eles, e pós-reformadores, como Calvino, como Armínio e outros ainda mais tardiamente. Indo para um segundo ponto, entre as causas assim chamadas políticas, nós também destacamos duas. Primeira delas, monarcas poderosos daquele contexto do século XVI desafiaram a Igreja Católica, por exemplo, como um poder supremo na Europa. O que acontece? A Igreja Católica mandava e desmandava naquele contexto que antecede, por exemplo, a Reforma Protestante. E aí, muitos papas tinham uma postura arrogante e ambiciosa, como por exemplo o Papa Bonifácio VIII, que vive entre os séculos 13 e 14, bem antes da Reforma Protestante, e outros papas, eles tinham atitudes muito gananciosas e opulentas, como o Papa Clemente V. Então, todas essas características, essa vida de luxo, essa vida repleta de atitudes muito ambiciosas, muito materialistas, contribuíram para que, por exemplo, a Reforma Protestante viesse a ocorrer. Uma segunda causa, entre as causas políticas, é a seguinte: muitos líderes também viram, líderes mundiais, não apenas religiosos, mas líderes de várias nações ali presentes, também viram o Papa como um governante estrangeiro e acabaram desafiando a sua autoridade. Ora, as pessoas pensaram, por que nós, por exemplo, alemães, ingleses, holandeses, franceses, porque nós devemos ter uma atitude servil diante de Roma, diante do Papa, visto que ele é estrangeiro? Porque nós devemos contribuir com taxas, pagarmos impostos que vão beneficiar Roma, mas não vão beneficiar o nosso próprio
país, a nossa própria nação. Então tudo isso foi gerando um clima cada vez mais crescente de insatisfação por parte dos líderes naquele contexto. E entre outras coisas, gostaríamos também de citar causas econômicas. Mais uma vez destacamos duas delas. Primeira, os príncipes e reis europeus. Essa é uma tese que muitos levantam. Como nós descobrimos quando estudamos teologia, muitas vezes existem muitas discrepâncias em termos teológicos e assim por diante. Mas os príncipes e reis europeus, uma tese é a de que eles estavam com inveja das riquezas da Igreja Católica Romana, que aliás eram muitas, diga-se aqui de passagem. Em segundo lugar, comerciantes e outros, eles também se ressentiram por ter que pagar taxas para a Igreja Católica Romana. Então percebam que questões políticas e sobretudo nesse ínterim questões econômicas contribuíram cumulativamente para deflagrar aquilo que viria a ser conhecido e hoje é conhecido como a Reforma Protestante. Em último lugar, por fim, nós temos aqui causas religiosas, que talvez sejam aquelas que nos toquem mais de perto, talvez nos sejam as mais importantes, visto que todos nós somos oriundos de contextos eclesiológicos, denominacionais, mas todos cristãos, ainda que distintos, então esse ponto é muito relevante. E entre as causas religiosas, mais uma vez destacamos duas. Primeira, alguns líderes da Igreja Católica, eles haviam se tornado mundanos e corruptos. Entre o clero, meus irmãos, nesse contexto em que Lutero vive, também existem os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores, mas sobretudo no contexto da Reforma Protestante, a imoralidade sexual entre o clero era muito grande. A prática da simonia, isto é, a compra e venda de bênçãos espirituais era muito grande, o enriquecimento ilícito estava sempre presente, e a ociosidade dos sacerdotes também era flagrante, entenda-se, sacerdotes católicos. Aliás, eu não sei se vocês já assistiram, talvez algumas escolas até peçam isso para ensino fundamental ou médio, para que eles assistam aquele filme, O Nome da Rosa, que é baseado ali no livro de mesmo nome do crítico literário italiano Umberto Eco. Se você já assistiu O Nome da Rosa, ou leu este livro, O Nome da Rosa, você vai perceber que este livro e filme, ambos retratam as condições da igreja medieval, repleta de conflitos, de promiscuidade sexual e de misticismo, entre tantas e tantas e tantas outras coisas. Então, de posse desse conhecimento, nós podemos entender por que Martim Lutero, por que John Knox, por que John Hus, porque em outro contexto, Martin Butzer, Zwinglio, Ecolampádio, Calvino, num contexto geracional posterior, Armínio, e tantos outros se revoltaram, digamos, com uma ira santa, vamos assim dizer, contra esses tipos de condutas e práticas, quer sociais, políticas, econômicas e ou religiosas presentes naquele contexto. E aí, um segundo e último item, dentro do aspecto religioso, das causas religiosas, é o seguinte: muitas pessoas acharam ali inaceitáveis certas práticas da Igreja Católica, como por exemplo a venda de indulgências. O que era uma indulgência? O que é indulgência? O nome indulgência, ele é o nome dado, por exemplo, para o perdão obtido acerca de determinado pecado. Mas o que acontecia na Idade Média, o sujeito, para ser perdoado, tanto os vivos, como inclusive as almas dos já falecidos, isto poderia ocorrer se a pessoa contribuísse com uma quantia importante para com a igreja de Roma. Então os seus pecados ali eram perdoados, de modo que a alma do indivíduo, num contexto pós-mortem, ou por exemplo no estado intermediário, como nós chamamos em teologia, esta alma saltava do purgatório e ela ia direto para o céu, mediante determinadas contribuições financeiras. Faz um pix, que aí a alma, ela sai lá do purgatório e vai direto para o céu. Aliás, é interessante que
em 1517, olha que interessante, no ano que é caracterizado como o ano da reforma, em 1517, o Papa Leão X, ele comissionou um frade da ordem dominicana, chamado Johann Tetzel, como seu cobrador oficial de indulgências, ou seja, dessa grana. O sujeito pagava essas granas e, portanto, ele era absolvido dos seus pecados. Assim é fácil, né? Quer dizer, é fácil para quem tem dinheiro. O pobre, coitado, ia morrer, ia direto para o inferno, porque não tinha condições de pagar pela absolvição dos seus pecados. E aí Tetzel, ele ficou muito conhecido, muito famoso, por uma seguinte frase, pelo menos a ele atribuída, que era a seguinte: tão logo a moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Olha que coisa, até rima, né? É heresia pura da brava, né? Se é que existe a heresia que não seja brava, mas a heresia da pior espécie, mas aí tem até essa rima, né? As pessoas como usavam todas estas situações para prejudicarem as pessoas, ludibriá-las, enganá-las da melhor maneira possível ali que existisse, e eu diria da forma mais sórdida que também pudesse ali ocorrer. Bem, então aí nós entendemos, diante de todo este cenário, sobretudo esse cenário quádruplo que brevemente citamos, porque a reforma protestante surge. Todo mundo estava insatisfeito com este cenário em termos sociais, as nações em termos políticos não queriam ser subservientes a Roma. Em termos econômicos, onde já se viu pagar para que eu tenha benefícios espirituais e seja salvo, ou consiga comprar um lote de terreno no céu, e por fim todas essas questões também religiosas absurdas. Isso irá pavimentar todo esse descontentamento quanto a esses tipos de práticas abusivas, arbitrárias, antibíblicas, heréticas. Tudo isso irá pavimentar o caminho para o surgimento dos chamados 5 solas da reforma protestante. Isto é, sola Scriptura, somente a Escritura, são 5 expressões latinas. Depois sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christo, somente Cristo. E por fim, soli Deo gloria, somente a Deus seja dada a glória. Estes 5 pilares, ou frases, ou axiomas da reforma protestante, meus irmãos, eles podem ser resumidos numa única frase, que é a seguinte: a salvação é pela graça somente, através da fé somente, em Cristo somente, como revelado na Escritura somente, e para a glória de Deus somente. Aí nós podemos resumir aquilo que é uma espécie de fundamento, uma espécie de base da minha e da sua fé, sobretudo me refiro aqui à fé cristã, evangélica, protestante, destoando-a nesse sentido da fé católica romana. E aí quando nós falamos sobre este assunto, só para darmos algumas brevíssimas informações históricas dentro do nosso assunto, para sermos mais precisos, parece-nos que inicialmente, destes 5 solas, apenas o sola fide, sola gratia e sola Scriptura estavam ali presentes nos escritos dos reformadores. Todavia, os outros elementos, solus Christus e soli Deo gloria, eles vão crescendo e sendo acrescentados paulatinamente um pouco mais tarde. Em que pese isto, a ausência dessa terminologia, ou de expressões que envolvam somente Cristo, ou somente a Deus seja dada a glória, elas fazem parte de todo o arcabouço daquelas convicções teológicas que nortearam a reforma protestante naquele início, por exemplo, do século XVI, mais precisamente falando de novo, 1517, que é o ano em que normalmente os livros de história, os historiadores marcam como ali o epicentro do qual se dá, ou a partir do qual surge a reforma protestante. Não estamos ignorando com isso a obra de outros pré-reformadores, como John Knox, como John Hus, como os albigenses, como os valdenses e outros que já defendiam
pensamentos, teologias, perspectivas bíblico-teológicas que viriam também a se somar àquelas da Reforma Protestante. Não estamos ignorando estas pessoas e o seu importante contributo, mas estamos apenas dando ênfase ao contexto da Reforma Protestante. E aí vocês percebam nesses 5 pontos que nós temos ali, primeiramente neles, o sola scriptura. Em primeiro lugar, perceba que a mensagem dos reformadores, ela é bibliocêntrica, isto é, ela é centrada na Bíblia, a qual era vista ou passou a ser vista como a única regra de fé e prática dos cristãos naquele contexto. Aqui cabe uma informação importante, que frequentemente os nossos amigos católicos lançam no nosso rosto. Eles nos criticam veementemente por isso. E em certo sentido, eu digo apenas em certo sentido, eles podem ter parcialmente razão. Qual é? Os nossos amigos católicos nos criticam, a nós cristãos evangélicos protestantes, dentre outras coisas, porque com o nosso lema sola escritura, nós estamos, por exemplo, rejeitando a importância da tradição, dos pais da igreja, dos teólogos ali medievais e de tantos outros. Nós cristãos não negamos de forma alguma a importância dos pais da igreja, isto é, daqueles bispos, pastores, escritores, teólogos que vivem, historicamente falando, mais ou menos entre os anos 100 a 650, alguns outros estudiosos de patrística ou de patrologia os situam de 100 até 750 depois de Cristo. Eu não tenho nenhum problema com os escritos de Tertuliano, de Orígenes, de Agostinho, de Irineu de Lyon, de Clemente de Roma, de Clemente de Alexandria e de tantos outros. Não tenho nenhum problema com os escritos deles. Nós cristãos não temos esse problema. O nosso problema, sim, aí ele ocorre quando os escritos, quando os pensamentos, quando as teologias desses autores, elas discordam do sola escritura. Eu não tenho nenhum problema com Tertuliano, desde que ele fale a mesma língua da Escritura. Nenhum problema com Agostinho, desde que ele se fundamente na Escritura. Nenhum problema com Clemente de Alexandria, Tomás de Aquino, com Calvino, com Armínio, com quem quer que seja. Desde que o seu pensamento, a sua filosofia, a sua teologia, a sua exegese tenha algum tipo de consonância ou ressonância nas Escrituras. Então nós não negamos, nós cristãos evangélicos protestantes, não negamos a importância da tradição, não negamos, mas nós aceitamos essas tradições desde que as mesmas façam coro com as Escrituras. Senão, do contrário, nós sim as rejeitamos. Se elas estão de mãos dadas com as Escrituras, nós concordamos. Se elas divergem das Escrituras, nós divergimos também delas e discordamos veementemente das mesmas. Ok? Então esse ponto é muito importante. Dentro disso ainda, nós temos algo muito importante que os reformadores nos legaram, que foi o chamado livre exame das Escrituras. É importante porque a partir do momento em que a Bíblia ela é traduzida para o vernáculo, não é mais lida apenas em latim, as orações não são feitas mais em latim, e tudo isso são benefícios sobre os quais vamos falar daqui a pouco. Da Reforma Protestante, isso é muito importante porque isso proporciona o livre exame das Escrituras por parte de todo e qualquer cristão. Porque até então, quem tinha acesso às Escrituras, sobretudo num contexto onde o analfabetismo era muito grande, muito intenso, quem tinha acesso era apenas o Papa, o clero, os bispos, os arcebispos, a nata teológica ou eclesiológica daquele período. Então as pessoas mais simples, o leigo, o senso comum, as pessoas não tinham acesso a isso. Então, com a Reforma Protestante, nós temos ali, por exemplo, o livre exame das Escrituras. As Escrituras podiam e deviam ser examinadas por qualquer cristão, e não apenas pelo Papa, por clérigos, por bispos, por monges, mas por qualquer cristão. E aqui, todavia, nesse momento, cabe-nos uma pequena, mas importante, relevante nota de rodapé. Bem,
o livre exame das Escrituras não deve ser confundido com livre interpretação das mesmas. Ou seja, embora todos devam examinar as Escrituras, não só pastor, não só teólogo, não só bispo, todo e qualquer cristão, contudo, ninguém está autorizado, nem eu, nem você, nem ninguém, a torcer o sentido das Escrituras em benefício próprio. Que era exatamente o que essas pessoas ali estavam fazendo no contexto que antecedia ou até foi concomitante ao período da assim chamada Reforma Protestante. Pedindo indulgências, oferecendo o perdão dos pecados mediante importantes contribuições. Então, de novo, a reforma, ao surgir, ela se levanta quanto a esta situação onde a Bíblia era servil, era refém dos teólogos, das suas teologias, do clero, do papa, dos bispos e assim por diante. E com o surgimento da reforma protestante, não é a Bíblia que continua a ser serva do clero e de Roma, mas são os bispos, o clero, os arcebispos, os monges, todos sim é que devem ser servos das Escrituras. Portanto, sola a Escritura, somente a Escritura. Esse é um ponto muito importante. Em segundo lugar, também ali com o item sola gratia, nós descobrimos que a mensagem dos reformadores, ela é caricêntrica. Me desculpe por esse termo, é que a expressão caricêntrica vem do grego charis, que quer dizer graça, favor. Ou seja, a mensagem dos reformadores, ela era centrada na graça. Isso é muito importante. Porque, meus irmãos, o homem ele estende as suas mãos vazias a Deus para receber, não as mãos cheias para oferecer. Nós não temos nada para dar a Deus, mas Deus, somente Ele pode nos oferecer tudo de que necessitamos, sobretudo para a nossa salvação, para que sejamos pessoas abençoadas, transformadas, regeneradas. Nós não podemos oferecer nada para Deus, mas Deus ofereceu tudo ao entregar o seu Filho Jesus na cruz para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Essa é uma das mensagens gloriosas e grandiosas da Reforma Protestante. Em terceiro lugar, nós temos ali o sola fide, como vocês podem perceber no item 3.3. E portanto, em terceiro lugar, a mensagem dos reformadores, ela foi, também me permita usar essa terminologia, um tanto quanto desajeitada, a mensagem dos reformadores, ela foi pisticêntrica. Vem do termo grego pistis, que quer dizer fé ou fidelidade. Ou seja, a mensagem dos reformadores era centrada na fé. Sola fide, somente a fé. A fé, meus irmãos, poderíamos dizer que é aquela mão vazia que com o auxílio da graça divina, ela recebe a dádiva da salvação de Deus em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus pela graça, nós não fazemos isso porque somos bons, porque somos cultos, porque somos eruditos, porque somos capazes, porque somos melhores ou maiores do que outros, mas só cremos em Jesus porque a sua graça nos possibilita tal ato. A sua graça é quem faz isso. E portanto, não existe outra forma de sermos salvos, senão pela graça, mas mediante a fé, fé esta depositada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso nos leva a outro ponto importante, que é os solos Cristos. Em quarto lugar, a mensagem dos reformadores, ela é cristocêntrica, isto é, ela é centrada em Cristo, na encarnação de Cristo, na sua pré-existência, nas suas obras, nos seus milagres, na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua exaltação, na sua segunda vinda. Ela é cristocêntrica, não é centrada em homens, não é centrada em líderes, em teólogos, mas é centrada no Deus bendito, no Deus homem, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, ela é cristocêntrica, cristocêntrica. Na visão dos reformadores, bíblica, não tem nada de pede a mãe que o filho dá.
nós devemos pedir direto ao Filho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não chego a Deus através de Maria, através de Calvino, de Armínio, de teólogo, de papa, de pastor, de erudito, de quem quer que seja. Eu só vou ao Pai por meio de Cristo. E portanto, o Solus Christus é um elemento importante, um pilar importante do nosso relacionamento real, bíblico e verdadeiro com Deus. Somente através de Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome glorioso, grandioso, majestoso, único, singular, magnífico do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Somente nele e através dele obtemos salvação verdadeira, eterna e real. Somente nele. Por fim, em quinto e último lugar, o só lhe deu glória. Esse quinto último ponto, já que a salvação é feita totalmente por Deus, é Deus quem age, não é o homem que tem mérito nenhum por isso, portanto, só lhe deu glória. Somente a Deus deve ser dada toda e qualquer glória, somente a Deus. Meus irmãos, uma vez que Deus é o único e verdadeiro responsável pela nossa salvação, e não o Papa, as indulgências, os santos, as relíquias, o mérito humano, o clero, bispos, arcebispos, ou seja lá quem for, então a glória deve ser dada e devotada somente, única e exclusivamente a Deus. Então, em quinto e último lugar, a mensagem dos reformadores, ela é teocêntrica, isto é, ela é centrada em Deus e na sua glória. Resumindo, o Sola Escritura nos diz que a mensagem dos reformadores é bibliocêntrica. Sola Gratia, ela é caricêntrica, vem do grego charis, graça. Em terceiro lugar, ela é pisticêntrica, sola fide, vem do grego pistis, que é fé ou fidelidade. Em quarto lugar, ela é cristocêntrica, ela é centrada em Cristo. E, por fim, em quinto e último lugar, ela é teocêntrica, porque é centrada em Deus, na sua obra, na sua providência, e no remédio que Ele nos deu para o pecado, que é Jesus Cristo de Nazaré, morto pelos meus e pelos teus pecados na cruz. Esse é um resumo do que nós aqui encontramos. Mas indo um pouco mais adiante, eu descubro os efeitos da reforma protestante, sobretudo naquele contexto do século XVI, e que teve, por sua vez, desdobramentos em outras décadas. E aí, eu elenquei apenas 6 desses efeitos, obviamente positivos, com exceção do segundo dele, que pode ser objeto de uma certa crítica, eu admito, com exceção do segundo item, e já vamos mencioná-lo, mas em geral nós temos efeitos positivos. Quais são esses efeitos? Esses 6 que nós aqui alistamos, entre outros que poderiam engrossar essa fileira. Primeiro, a autoridade papal e eclesiástica, ela foi substituída pela autoridade das Escrituras. A partir desse axioma, sola Escritura, eu só devo obedecer ao Papa enquanto o Papa obedecer à Bíblia. Eu só devo obedecer ao clero enquanto o clero obedecer à Bíblia. Eu só devo obedecer aos monges, aos seus ensinos, enquanto estes estiverem em consonância com as Escrituras. E somente assim que devo obedecê-los. Eu tenho alguns irmãos aqui da igreja que pastoreio, que fica mais ou menos 10 minutos aqui, da Igreja Batista Boas Novas. E já disse para os meus irmãos, e alguns deles estão aqui, podem confirmar isso. Já disse particularmente a vários deles, e já disse isso de púlpito. Vocês só devem me obedecer enquanto eu estiver em obediência às Escrituras. Quando eu começar a ensinar alguma coisa esquisita, e hoje o pastor Vailate, ele está ensinando uns negócios estranhos, essa pregação foi esquisita, ele deu uma ênfase muito curiosa, para não dizer heterodoxa ou herege, no dinheiro, ele começou a ensinar um monte de bobagens. Vocês têm o direito e o dever moral de chegarem a mim e falar: pastor, por favor, me explique melhor a sua pregação, eu não entendi. Eu acho que hoje o senhor saiu dos trilhos. A reforma protestante, meus irmãos, no nosso contexto cristão evangélico protestante, nós não temos papas. O pastor da igreja local não é papa. Não é. Portanto, ele não está imune a críticas. Eu estou dizendo para mim, estou dizendo para vários líderes que estão aqui nessa noite. Nós não estamos imunes a críticas.
Nós não somos infalíveis, nós não somos inerrantes. Infalível e inerrante é a palavra de Deus, e isto nos seus autógrafos, nos seus manuscritos originais. Eu tenho erros e muitos, dos quais busco sinceramente diante de Deus o perdão para que Ele tenha misericórdia da minha vida, mas eu estou ciente de que sou um pecador dirigindo uma igreja diante de outros pecadores. Isso é muito importante. Então não existe um papa que cuida da igreja, nós não temos esse líder. O líder, o nosso sumo sacerdote, o sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cabeça da igreja, eu sou o servo dele, eu sou o serviçal dele. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da igreja, Ele é dono da igreja. A igreja não é minha e não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Isso nos leva a outro ponto importante. Esse talvez seja passível de crítica. Com o surgimento da reforma protestante, surgem diversas denominações cristãs. E o cristianismo, ele se fragmenta. Surgindo o luteranismo, surgindo igrejas reformadas, surgindo o calvinismo, surgindo ali a igreja no contexto suíço, no contexto alemão, no contexto francês ou franco-suíço e assim por diante. Esta talvez seja, meus irmãos, uma das críticas que os nossos amigos católicos nos fazem, que eu diria que deveríamos um pouco pensar sobre isso. O nosso cristianismo, estou me referindo ao nosso quintal cristão protestante evangélico, ele é muito fragmentado, é muito dividido. Eu digo isso com muita tristeza no coração. E louvo a Deus por poder participar desse evento nessa noite. Sendo um pastor de uma igreja evangélica independente, com vários irmãos batistas, já avistei alguns aqui assembleanos, entre outros, certamente deve ter alguém aqui da igreja quadrangular, de outras igrejas independentes. Isso aqui é uma bênção, esse momento de comunhão. Eu não estou dizendo, por favor, não me interprete mal, que você deva sacrificar as crenças, valores, as confissões, o credo da sua denominação e abraçar um ecumenismo, digamos que interno, ou um microecumenismo, se é que esse é o nome que pode ser dado, dentro da seara cristã protestante evangélica. Não estou me referindo a um macroecumenismo, que é abraçar todos os tipos de religiões, matizes e tudo. Não estou dizendo e nem sugerindo nada disso. Mas, se há algo que deveria nos perturbar, nos preocupar, é essa divisão denominacional e eclesiológica que temos entre nós. Não há nenhum problema em termos diversas igrejas, nenhum problema, eu mesmo faço parte de uma delas. A questão é, o nosso trato para com irmãos de outras denominações deveria ser mais cordial, deveria ser mais fraterno, deveria ser mais amistoso, deveria ser embebido num verdadeiro amor, no amor bíblico, que é aquele amor que Jesus diz para os seus discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando falarem línguas? Não. Quando estudarem hebraico ou grego? Não. Quando forem sumidades teologais? Não. Quando vos amardes uns aos outros. Discípulo de Cristo, ele é conhecido porque ama, quando ama. Às vezes nós temos muita briga, muita beligerância dentro do nosso contexto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a olharmos com mais amor, com mais condescendência, com mais misericórdia, com mais fraternidade, com mais compaixão para com irmãos e irmãs de denominações distintas das nossas. E de novo, nem de longe estou sugerindo ecumenismo, por favor, não me interprete mal. Mas estou falando sobre uma fraternidade dentro do nosso contexto cristão protestante evangélico. Tendo dito isto, um terceiro efeito foi a renovação na pregação. Até então, as pregações eram feitas apenas em latim, eram muito rebuscadas, o povo não tinha acesso àquilo, mas com o advento da reforma, Bíblias, isso envolve outros pontos, por exemplo o ponto 5º, acabam sendo traduzidas para o vernáculo e portanto todas as pessoas acabam tendo acesso às escrituras sagradas. Outro ponto importante. Quarto, alfabetização e ensino dos leigos. É muito importante, as pessoas passaram a ser alfabetizadas, porque o índice de analfabetismo era muito grande na Idade Média.
E elas passam a ser alfabetizadas, por exemplo, através do quê? Da leitura e estudo da Bíblia. Que Lutero, por exemplo, traduziu, né, o texto hebraico, aramaico e grego para o vernáculo, para o alemão. Bíblia esta cuja tradução se tornou o fundamento da língua alemã até os dias de hoje. O fundamento da língua alemã até os dias de hoje é a Bíblia Sagrada. Olha que coisa importante. Outro ponto. Quinto, a liturgia no vernáculo, ou seja, na língua de cada povo ali, alemão, francês, inglês e assim por diante, e as traduções da Bíblia tiveram um efeito democratizante no uso da Bíblia. Uma vez que a Bíblia foi traduzida para as diversas línguas, e não apenas presente no latim, não era mais só o Papa que lia a Bíblia. Não era só o clero que lia a Bíblia, não eram só apenas as pessoas doutas, os teólogos que conheciam hebraico, aramaico, grego, latim, que liam a Bíblia. Todas as pessoas podiam lê-la, estudá-la, compreendê-la e se submeterem a ela. Todas as pessoas. Isso nos leva ao último ponto, que destoa totalmente da vida de muitos monges e clérigos do contexto medieval. A reforma protestante também funcionou como estímulo a uma vida mais piedosa. Agora que você tem a Bíblia no seu idioma, você consegue lê-la e estudá-la sem a intermediação de um bispo, do papa, do clero, do arcebispo, do monge. Você pode lê-la, obedeça, se submeta a ela e Deus abençoará a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Quantas bênçãos a reforma protestante não nos legou? Quantas? Estamos citando apenas algumas delas, sem citar a influência da reforma na música, nas artes, na política, na economia e tantas outras áreas. Só que nós não temos aqui tempo para falar sobre isso. Estou indo um pouco mais adiante, tenho alguns minutos ainda. Talvez agora seja a parte que, não sei porquê, mas por ter um cunho mais prático, menos talvez com esses tecnicismos ou rebuscamentos históricos e teológicos, talvez venha agradar muitos e talvez, não sei porquê, desagradará a tantos outros. Aqui no quinto item, eu quero trabalhar com vocês sobre esse subtópico que é um breve olhar sobre algumas práticas presentes na igreja cristã, não estou generalizando, evangélica brasileira contemporânea. Eu destaquei 3 pontos. Nós podemos ficar o dia inteiro falando sobre isso. Eu destaquei 3 de forma muito resumida. Primeiro, vamos dar uma olhada em alguns trechos de pregações e ensinos, para sabermos o que tem sido jorrado dos púlpitos de muitas igrejas. Segundo, trechos de letras de louvores, para sabermos o que tem sido cantado em algumas das nossas igrejas. Não estou de novo generalizando. E por fim, daremos uma brevíssima palavra sobre a teologia coach, que está muito presente no nosso contexto, na nossa época. Primeiramente, vamos ver então, separei 5 exemplos. Eu não citei aqui os nomes, mas obviamente esses trechos estão em vídeos ou em textos escritos na internet, cada um de vocês poderá ter acesso, e muitos deles que eu vou citar, vocês vão saber de cor e salteado quem é a pessoa. Enfim, isso é público. Perceba em muitas pregações ou ensinos uma perspectiva totalmente antropocêntrica. Este indivíduo, que é um pastor, é um líder, ele disse: posso te mostrar uma coisa pela palavra? O que é? Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Uma fala totalmente antropocêntrica. Eu não sabia que Deus tinha ponto fraco. Ao que eu saiba, ele é onipotente, Ele é todo-poderoso. Um Deus que é todo-poderoso não possui quaisquer tipos de fraquezas. Quaisquer que você imagine. Porque se Ele tivesse fraquezas, isso deporia contra o seu caráter santo, perfeito, pleno, imutável e absoluto. Deus não tem fraqueza. Outro item, eu vou um pouquinho aqui rápido para não extrapolar muito aqui meu tempo. Esse aqui também enfim, um é pior que o outro, Uma insinuação, aqui tem que escolher o que é mais pior ou menos pior, com perdão pela redundância. Uma insinuação que compromete o caráter de Cristo. Esse pregador, pastor, diz, isso aqui eu tirei textualmente, viu? Está na internet. Textualmente eu não estou acrescentando uma vírgula, nada. Água viva, ele está falando sobre o texto de João 4,
Jesus, a mulher samaritana, ele diz. Água viva, quando Jesus fala, olha, eu te darei água viva, é um eufemismo. A Bíblia tem trechos impróprios para menores. É uma palavra de duplo sentido. Jesus, ele está sendo meio ambíguo, ele está, né? Olha lá, Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Eu não sei que nome você pode dar a isso. A palavra, talvez a mais polida que eu encontre nesse momento para dizer é blasfêmia. Blasfêmia. Insinuando que Jesus pudesse ter uma conversa repleta de segundos e terceiros sentidos, sabe como que é, mulher, que não sei o quê. A única palavra que por hora me vem, dentro do nosso contexto cristão, somos cristãos, é blasfêmia. Blasfêmia. Como assim? Como assim? Jesus está falando do que para essa mulher? Como assim? Continuando. Eu peguei alguns exemplos frescos para, de fato, nós os diagnosticarmos e identificarmos. Outro exemplo. Aqui o uso ideológico da Bíblia e também dos louvores. Um certo pastor, pelo menos intitulado pastor, ele vai dizer que a letra da música Alvo Mais que a Neve, isso é bem fresquinho, né? Da harpa, que se inspira no texto de Isaías 1,18. Reflete ideias de embranquecimento e é eurocentrada. Isso aqui é uma leitura racista ideológica da Bíblia. Aqui a exegese passou longe, muito longe. Não sabe o que é hermenêutica, não deve ter feito nunca nenhum curso de hermenêutica, de exegese, básico, que seja por correspondência, para usar esses tipos de pensamentos. Ou seja, de que o hino da harpa, alvo mais que a neve, que é um reflexo de Isaías 1,18, se você duvida pode abrir a sua Bíblia, não precisa ser agora, abra depois. Então reflete ideias de embranquecimento. Você está defendendo uma teologia branca, está indo contra a perspectiva dos pretos e das pretas. Que papo furado é esse? Que papo furado é esse? Leia a Bíblia direito. Estude a harpa direito, não descontextualize, não instrumentalize a Bíblia ideologicamente. Outro item. Um ataque à doutrina do inferno. Outro pastor, muitíssimo conhecido, ele disse: eu passei a minha vida toda sem pregar sobre o inferno. Eu fico imaginando como que pode um pastor que não prega sobre o inferno. Como assim? Das 12 ocorrências do termo grego, Geena, que é um aramaísmo do Novo Testamento, 11 dessas 12 ocorrências, à exceção de Tiago, saem todas da boca de Jesus. 11! Mais de 95%, quem falou sobre o inferno claramente foi Jesus. Como assim? Eu passei a minha vida toda sem pregar sobre o inferno, como se isso fosse um mérito. Isso não é. Continuando. O inferno não é espaço temporal. Bom, o texto diz que os ímpios serão lançados no inferno, então a ideia é locativa. Envolve sim a ideia de um espaço, de um lugar, está na Bíblia. Aliás, se você consultar o grego, você vai perceber a partícula que envolve ali, por exemplo, locativa em grego, é a ideia de um lugar. Não é um ficar para sempre num lugar, é sim. O inferno é uma experiência de natureza existencial. E aí ele vai dizer, eu morei no inferno um tempão, porque eu queria me matar. Obviamente nós nos solidarizamos com essa pessoa, devido a esta tentativa de suicídio e tudo, claro, mas, meu irmão, inferno não envolve os nossos problemas do dia a dia. O meu casamento está um inferno. O seu casamento ruim está muito longe de ser aquilo que será o inferno. E Deus pode restaurar o seu casamento, amém? Esses boletos não param de chegar, são um inferno. Isso é verdade, né? Eu já tentei repreender os boletos, quanto mais eu repreendo, mais eles chegam. Não tem jeito. Você fala, sai, e eles vêm, parece que é legião, vem um monte. Né? Ainda mais se você comprar mais, quanto mais você compra, mais os boletos chegam. Mas enfim, nós nos solidarizamos com essa experiência. Mas, meu irmão, ouça bem, os seus problemas existenciais e terrenos não são o inferno.
A minha vida está um inferno, estou desempregado, está um inferno, essa doença está um inferno, essa dor está um inferno, essa minha situação difícil em que me encontro é um inferno. Tudo bem que tudo isso pode ser ruim, eu não estou negando, eu me solidarizo com você, mas o inferno é uma realidade escatológica, que infelizmente envolverá o paradeiro e que por sua vez será lançado um lago de fogo e enxofre, onde as pessoas ali infelizmente sofrerão para todo sempre. Não envolve experiências traumáticas e adversas, temporárias e momentâneas neste mundo, é algo muito pior do que você possa imaginar. Muito pior, muito pior. Outro ponto, um sincretismo religioso. Um determinado pastor, ele disse o seguinte, isso está em tudo que enfim, vocês podem pesquisar ali nas mídias sociais. Ele disse: no meu ser, no meu corpo habitam Jesus, Exu, Krishna, Oxum, Martin Luther King, Irmã Dulce, dentre outros e outras que sincreticamente me penetram os poros da vida. Antes de tudo, esse pastor, como qualquer ser humano, tem todo o direito e liberdade de se expressar e crer naquilo que quiser. Nós não criticamos isto. A pessoa pode crer no que ela quiser. As pessoas têm liberdade para isso. A nossa Constituição as assegura quanto a isso. Não estamos discutindo isto. A única coisa que eu digo é, onde fica o solos Christus aqui? No meu corpo tem Jesus, tem Exu, tem Krishna. Não é solos Christus. Meu irmão, Jesus não quer, não aceita e não tem como, segundo o Evangelho, nos dividir com outras supostas pessoas, ou líderes, ou salvadores, ou o que quer que seja. Não é Jesus e mais alguma coisa, é solos Cristo, somente Cristo. Ah, mas pastor, eu quero crer desse jeito. Você tem todo o direito. Agora, achar que você continua a ser cristão é outra história. Você tem direito de ser sincrético, ninguém está negando. Você tem direito e liberdade de crer no que quiser. E nós comentamos e fazemos aqui críticas da forma mais respeitosa possível, porque esta pessoa de fato se intitula como pastor. Então como que nós lidamos com isso? Diante de axiomas como sola escritura e solos Christus, como que nós lidamos com isso? Esse é um ponto muito importante. Bem, isso me leva a uma reflexão agora, e calma que ainda temos que falar de alguns hinos, eu vou tentar correr por causa do tempo, né? Eu separei aqui algumas perguntas de John Wesley, num discurso que ele traz, numa das suas obras, chamada Discurso ao Clero, de 1756, meados, portanto, do século XVIII. Aqui eu separei apenas as 8 perguntas que ele faz, entre outras, mas eu quero ler o texto com alguns recortes meus, porque é um discurso que ele traz para um monte de ministro do Evangelho, ou aspirantes ao ministério cristão, no contexto inglês. Então, eu estou aqui trazendo um resumo do resumo do resumo. O Wesley diz o seguinte, aqui você tem apenas um resumão, eu vou dar uma robustecida, uma encorpada na fala de Wesley. E agora se prepare para as pauladas, né? Eu sei que temos pastores aqui, eu me incluo no pacote, temos líderes e temos aspirantes ao episcopado aqui, eu imagino que existam essas pessoas, né? Então para você que já é pastor, ou deseja sê-lo, não saia do lugar, segure bem aí na sua cadeira, porque a paulada é grande, ela vai vir sem dó, tá? Abro aspas, tudo que eu vou dizer é Wesley, só estou lendo o que Wesley disse há quase 300 anos atrás. Ele diz o seguinte, para as pessoas que eram pastores e aspiravam ao ministério pastoral, o que elas deveriam ter, que requerimentos ou exigências elas deveriam cumprir? Abramos aspas para Wesley. Tem um conhecimento da Escritura, tal como se torna necessário àquele que se compromete a explicá-la aos outros, para que possa ser uma luz em todos os seus caminhos? Tem uma visão completa e clara da analogia da fé, que é a pista para me guiar através do todo? Estou familiarizado com as várias partes da Escritura, com as partes do Antigo e do Novo Testamento? Após a menção de um texto, eu conheço o seu contexto e os lugares paralelos? Segundo, conheço o grego e o hebraico?
Caso contrário, como poderei, como todo ministro faz, não apenas explicar os livros que estão escritos nessas línguas, mas também defendê-los contra todos os oponentes? Não estarei à mercê de todo aquele que compreende ou finge compreender o original? Conheço a linguagem do Novo Testamento? Se não, quantos anos gastei na escola? Quantos na universidade? E o que estava fazendo todos esses anos? Não deveria cobrir o meu rosto de vergonha? Terceiro, conheço o meu próprio ofício de pastor? Tenho considerado profundamente diante de Deus o caráter que eu carrego, o que é ser um embaixador de Cristo, um enviado do Rei dos céus? Quarto, conheço o suficiente da história profana, de modo a confirmar e ilustrar a sagrada? Estou familiarizado com os antigos costumes dos judeus e de outras nações mencionadas nas Escrituras? Tenho um conhecimento competente de cronologia, pelo menos aquela que se refere aos escritos sagrados? Quinto, sou um mestre razoável nas ciências? Consegui adentrar em sua lógica? Caso contrário, provavelmente não irei muito além, mas tropeçarei na sua entrada. Se não fui tão longe, se sou tão novato ainda, o que tenho feito desde que saí da escola? Sexto, estou familiarizado com os pais da igreja, pelo menos com aqueles homens veneráveis que viveram nos primeiros séculos da igreja. Sétimo, tenho um conhecimento do mundo, tenho estudado as pessoas, assim como os livros, e observado seus temperamentos, máximas e costumes. E oitavo, esforço-me para não ser rude ou mal educado, sou afável e cortês para com todas as pessoas. Se sou deficiente mesmo nas habilidades mais simples, não deveria me arrepender frequentemente dessa deficiência? Fecha aspas. Isso é o que todos os ministros ou aspirantes ao ministério pastoral, ao sagrado ministério, deveriam ter em 1756, conforme John Wesley. Então perceba que estudar pais da igreja para Wesley não era frescura. Estudar hebraico e grego não era frescura. Estudar teologia não é frescura. Isso aí, estudar hebraico, aramaico, grego é coisa de teólogo desocupado. É de pastor que não tem o que fazer. Nananina não. Isso é coisa de gente que tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus e com o povo de Deus e sobretudo com Deus da igreja. Não é perda de tempo, não é enrolação. É levar a palavra de Deus a sério e o Deus da palavra igualmente a sério. Me permitam agora, caminhando quase que para o final, vamos brevemente ver alguns trechos de letras, de louvores ou músicas, gospel ou talvez nada gospel, enfim, fica a teu critério. Primeiro, quem tem promessa não morre, esta é a palavra do Senhor Jeová, é um trecho da letra. O que diz Hebreus 11:13? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Julguem vocês. Segundo trecho, eu determino que você vai ser muito feliz. Eu determino que você vai prosperar. Eu me sinto até mal falando isso daqui, né? Não vão fazer esses cortes e colocar na internet, né? Aqueles shorts lá, ó, o pastor vai lá, te aderiu, a confissão positiva, irmão, isso é pecado, tá? Não vai tirar minha fala de contexto. Tem uns mal acabados aí na internet que tira minhas falas de contexto, cuidado, vigie, né? Então, senão eu vou determinar outra coisa aqui. Vamos lá. Eu determino que você já é de Deus. Eu determino que a paz vai reinar em seu lar. Aí eu olho para o Salmo 33, versículos 8 e 9, eu descubro que quem determina as coisas é Deus. Olha só, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Por quê? Porque Deus falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Quem determina e manda é Deus. Até em casa eu não determino. Se eu for falar para minha esposa, eu falei, meu irmão, eu vou determinar hoje e falar para minha esposa, ela está aqui, ó, no segundo banco, né? Minha esposa, é isso que te digo, né? Hoje eu determino que eu vou te servir, né? Não o contrário, porque senão eu apanho. Brincadeiras à parte, outro trecho, esse aqui é bem conhecido, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou,
quando ver você na bênção, vão se arrepender, com perdão pelos erros de gramática e tudo aqui, né? Mas não é meu, é da própria, enfim, cantora. Vai estar entre a plateia e você no palco. É um revanchismo. É uma beligerância. Eu vou estar no bem bom aqui, você vai estar aí, vendo a minha vitória. Isso não reflete o espírito cristão. Você acha que reflete? Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal. Como? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu quero que você também seja honrado, meu irmão, seja abençoado. Isso não é para pastor, não é para teólogo, é para cada irmão da igreja. Não tem na igreja quem seja maior ou menor do que o outro. Aquele que é maior e o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos pequenos, todos nós somos diminutos, todos nós somos limitados. Grande é o Senhor, Ele é grande. Então, é complicado ver isso. Outro item. Outro trecho de um louvor aí. E quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. Então, eu acho que eu fui responsável pela morte de milhares, né? Enfim. E quem não gosta de dar... O Jamierson, então, nem digo. O Jamierson já levou uns 500 para a cova. Então, gente, é uma brincadeira, tá? Por favor, né? Tem que explicar para as pessoas. Crente pode ter bom humor, tá bom? Não é pecado, ok? Ser sisudo não é sinônimo de espiritualidade. Fazer assim, a cara, né, a sobrancelha franzida, só significa que você é feio, né? Só quer dizer que você é feio e é uma pessoa mal-humorada. Isso não é sinônimo de espiritualidade, por favor, né? Bom, e quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. E quem não gosta de dar dízimo vai ser comido de bicho. E quem não gosta da escola dominical vai ser comido de bicho. Não escapou ninguém, né? Em alguns lugares, né? Olha o que Atos 12:23 diz. No mesmo instante, feriu, ou seja, Herodes, o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Ou seja, a pessoa pegou essa declaração histórica, e que não é normativa ou prescritiva, ou seja, todo mundo que de alguma forma contesta a Deus, as coisas de Deus, será comido de bicho. Ou seja, ela parte de uma questão particular para o universal, e universaliza tudo. Aqui é um erro básico de hermenêutica, de interpretação de texto. Então, vamos para outro item. O último aqui. Eu estou pagando. O preço para morar no céu, eu estou pagando. 1 Pedro 1:18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha quem pagou o preço. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o cordeiro quem pagou o preço. É o cordeiro. O cordeiro pagou o preço. E aqui eu estou caminhando para o final, agora sim. Aqui nessa obra Dicionário Global de Teologia, nós encontramos uma informação muito simples, mas muito importante, que vai dizer, entre outras coisas, o seguinte: praticamente todas as partes da reforma abraçaram o papel da música como veículo para três coisas. Primeira, a adoração. Música na igreja é para adorar a Deus. Mas o sujeito é músico, de repente toca lá no pagode, não sei de onde, não sei mais o que. Tá bom, no pagode ele toca pagode, agora na igreja ele canta e toca pra God, entendeu? Não é para Deus, entendeu? Esse trocadilho foi improvisado, viu? Ok? Entendeu? Veio agora, revelação imediata. Então, a música em primeiro lugar serve para adorar a Deus. Adorar a Deus. Segundo, catequese, para ensinar as pessoas. O que eu estou ensinando para as pessoas? Eu estou pagando. O que você está ensinando? Vai ser comido de bicho. Você está ensinando o que para a pessoa? A pessoa sai de lá, vai para a farmácia, para o centro médico, tomar um vermífugo para ver se não tem bicho lá dentro dela. Como assim? Então, a música na igreja, meus irmãos, os louvores, servem para adorar a Deus, para catequizar, aqui eu sei que a linguagem é meio católica, mas instruir os membros e para evangelizar. São três elementos fundamentais.
Então, o louvor não é para você chacoalhar o esqueleto, né? Para sentir bem, para o seu ego ser massageado, para os seus pecadinhos de estimação ficarem bem guardados. Não, louvor não é para você, ele é para Deus. Para o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é para você, não é para o pastor, é para Deus, é para adorar a Deus, reconhecer a Deus, a grandeza de Deus, a providência de Deus, as obras de Deus, a misericórdia de Deus, a onipotência, tudo que envolve Deus. Deus é o centro do culto, não é o pastor, não é o pregador, não é o músico, é Deus que é o centro de todas as coisas, é Deus. É teocêntrico, não é antropocêntrico, é sobre Deus, não é sobre mim, sobre você. Finalmente aqui a teologia coach. Existem 3 frases de efeito, entre outras, muito comuns na teologia coach. 3 delas são estas: você é uma pessoa especial, não é? Você é o cara, ninguém é como você, você é muito especial, eleva o ego, massageia o indivíduo até não querer mais. Essa segunda aqui, uma variação da teologia da prosperidade, é a teologia da prosperidade com outra roupagem, né? Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Não contaram isso para o apóstolo Paulo. Em naufrágios muitas vezes, em perigos entre os falsos irmãos, o que não existe hoje, falso irmão só existia na época de Paulo, muitas vezes, em jejuns muitas vezes, o apedrejaram lá em Listra, ele quase é retirado morto. Cadê a prosperidade dele? Vai pregar isso na Etiópia, vai pregar isso lá em Serra Leoa, vai pregar isso na Colômbia, no Haiti, onde a miséria é grande nesses lugares, em vários lugares do nosso país, do Brasil. Vai falar para a pessoa: Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Fala isso para Tiago, Atos capítulo 12. Deus quis ser glorificado na vida de Pedro, libertando da prisão. E no mesmo contexto, Deus quis ser glorificado na vida de Tiago, permitindo que ele fosse morto. Deus é glorificado pela soltura da prisão de Pedro, e ele é glorificado pela morte do seu servo Tiago. É o mesmo Deus. Pode ser que Deus queira ser glorificado na minha e na sua vida de uma forma que você e eu não queiramos, mas é a forma que Ele, Deus que é todo-poderoso e soberano, queira fazê-lo. E glórias a Ele, só lhe deu glória, somente a Ele seja dada a glória hoje e para sempre, porque Ele é Senhor, nós somos servos, Ele é Criador, nós somos criaturas, Ele é o dono da nossa vida e de todas as coisas, nós somos os seus meros serviçais, meros servos e servas de Deus. Finalmente, quero tentar responder a pergunta que foi proposta no início, com perdão porque eu creio que eu passei ali um pouquinho, ou muito, não sei. Eu escrevi isso há muitos anos, e curiosamente é muito propício e muito atual. Eu escrevi o seguinte: vivemos na época da descoisificação, onde as coisas são esvaziadas do elemento fundamental que as caracteriza. É por isso que ouvimos falar sobre humanos desumanizados, almas desalmadas, heterossexuais deseterossexualizados, chocolate desachocolatado, café descafeinado, leite deslactosado, sal dessalinizado, adoçante desadocicado, floresta desarborizada, sagrado dessacralizado e o que é pior, cristianismo descristianizado. Diante disso, um dos grandes desafios que se impõe à nossa época, escrevi isso há muitos anos, é recristianizar cristãos que vivem um cristianismo descristianizado e reevangelizar evangélicos que vivem um evangelicalismo desevangelizado. Esse é um dos grandes desafios da nossa época. Respondendo, portanto, a pergunta que me foi proposta, pastor Jamierson, pastor Gabriel, aos queridos e ilustres irmãos e irmãs, parte do nosso cristianismo tem sido caracterizado por ideias e práticas incrédulas, mercantilistas, mundanas, relativistas, sincréticas, supersticiosas e utilitaristas, entre tantas outras. E diante disso tudo, eu diria que sim. Eu diria que nós precisamos sim, e urgentemente, de uma nova reforma protestante, na qual os valores cristãos, bíblicos e teologicamente ortodoxos estejam presentes. E a esse Deus
seja dada toda a glória, hoje e sempre. Que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, a sua família, o seu ministério, e que Deus nos ajude a colocarmos em prática e a não sermos apenas ouvintes diante de tudo aquilo que buscamos expor, ainda que brevemente, na noite de hoje. Obrigado, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus. Fica por enquanto, eu acho. Você pode escolher qualquer um que você quiser.